Bom dia! Cantar é bom, louvar a Deus é melhor ainda. E louvar a Deus em comunidade, então, é extraordinário, é maravilhoso. Interessante, né? A gente está tempo aqui, cada vez que a gente sobe aqui o coração bate diferente. Né? É porque a gente está na casa de Deus, a gente está em casa, e a gente pode expressar nossa gratidão, falar das verdades dele, cantar em alta voz, né? E poder ser grato a Deus pela liberdade que a gente tem de se reunir, mesmo em meio a essa situação toda que a gente está vivendo. Hoje o tema do culto é é falar desse Deus, desse amor, desse cuidado. E a gente vai começar com uma música, acho que há algum tempo não é cantada, né? Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. E não importa a tribulação. Né? Essa é legal cantar de pé. Né? Isso é um convite, né? Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terras poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terras poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, e ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terras poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terras poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Para aqueles que participam do culto às 19 horas de hoje, né? Boa noite. Então, bom dia para de manhã, boa noite para de noite. Todos nós nos encontramos diante de Deus nesse momento para prestarmos o nosso culto, o nosso louvor a Deus grandioso, Deus maravilhoso, Deus que tem cuidado de nossas vidas. E é o Deus que nos enche de fé e de esperança. Sabemos que até aqui o Senhor cuidou de nós, assim continuará a fazer. Nós nos reunimos diante de Deus, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Vocês podem sentar. Como uma palavra de saudação para este culto, se você tem sua Bíblia, eu convido para abri-la em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Romanos, capítulo 5, versículo 10. O texto diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Se quando éramos inimigos de Deus, um dia todos nós já fomos inimigos. O que nos faz ser inimigos de Deus é a própria nossa natureza humana, carnal, o pecado. O pecado que já está em nós desde o nosso nascimento. É ele que nos afasta de Deus. E afastados de Deus, nós não podemos dizer que somos amigos. Nós somos próximos dos amigos. E não próximos só presencial, né? Mas próximos na intimidade, de conhecer,
de ter a sua conversa, ligar e sentir esse calor da amizade, do convívio, de se conhecer, de se dar a conhecer. Quando nós não fazemos isso com alguém, nós não podemos dizer que somos amigos. No máximo é um conhecido. Mas a Bíblia fala que diante de Deus até é pior. Diante de Deus, se nós não temos essa intimidade, essa proximidade com Ele, nós somos considerados como inimigos. Porque em vez de nós pensarmos nas coisas de Deus, nós pensamos nas coisas do pecado. E o pecado é totalmente contrário a Deus. Se é totalmente contrário a Deus, não pode ser amigo de Deus. Quando nós somos escravos do pecado, nós somos inimigos de Deus. E assim foi a nossa história. Durante algum tempo, para algumas pessoas mais tempo do que para outras, isso cada um tem o seu momento de largar essa inimizade com Deus. Mas o texto fala, nós éramos inimigos e sendo inimigos, fomos reconciliados por meio de Jesus, por meio da morte de Jesus. Assim nós fomos reconciliados com Deus. Não foi um passo nosso, foi um passo de Deus. Deus dizendo, eu quero que vocês sejam meus amigos. Jesus vai morrer na cruz por vocês. E aí, todo aquele que crê em Jesus, deixa de ser inimigo e passa a ser amigo de Deus. Mas isso está sendo escrito no texto para chegar ao final do versículo. O final desse versículo é, se Deus fez isso por nós, mandou o próprio Filho na cruz, quando nós não merecíamos, quando éramos inimigos, agora que somos amigos, muito mais Deus vai cuidar de nós. Muito mais Deus vai ter o seu olhar atento. Muito mais pela vida de Jesus, a vida que Ele nos deu, nós vamos ser salvos daquilo que nos cerca, das dificuldades, das tribulações, das angústias, do que for que passamos. Por pior que seja o momento da nossa vida, a palavra lembra, mas agora nós somos amigos de Deus. Se Ele já se preocupou comigo quando eu era inimigo, agora que eu sou seu filho, por meio de Jesus, muito mais Ele está do meu lado para cuidar de mim, para cuidar de ti. Hoje quero falar um pouco mais a respeito disso nesse culto. Nós conversamos no último culto sobre lembrar do que dá esperança. E esse texto já começa a nos dar esperança. Se Deus mandou seu Filho morrer em meu e no teu lugar, quando éramos inimigos e não merecíamos isso, agora que somos seus filhos, Deus muito mais vai cuidar de cada um de nós. Vamos nos colocar em oração na presença de Deus. Ficamos em pé, por favor, como um sinal de reverência, da nossa parte, ao nosso Deus amado. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos e te louvamos por esta manhã em que podemos nos reunir nessa tua casa, manhã que estamos diante de ti, Senhor, ou quem está prestando culto a ti de casa, Senhor, também pode se juntar a nós, ó Deus, e todos nós oferecermos o nosso culto a ti, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração a ti, porque tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder. Nós reconhecemos, ó Deus, que tudo de bom que experimentamos vem de ti. Nós reconhecemos que tudo que nós provamos como cuidado, proteção, vem de ti. Nós reconhecemos que quando somos guiados e quando nós entendemos o que temos que fazer em nossa vida, isso também vem de ti, Senhor. Porque nós estamos em tuas mãos, nós somos teus filhos amados, e a tua palavra diz que quando nós éramos teus inimigos, o Senhor já nos amou profundamente, o Senhor já se preocupou conosco ao ponto de dar o próprio Filho para nos tirar dessa inimizade, para nos livrar do mundo mal, para nos livrar do pecado e das consequências eternas do pecado. E agora que nós pertencemos a ti, que somos muito mais de que amigos teus, Senhor, nós somos teus filhos, muito mais o Senhor está preocupado com a nossa vida e com aquilo que nós enfrentamos e passamos. E tu sabes, ó Deus, como têm sido os nossos dias. Tu sabes, ó Deus, como se passou a última semana, os nossos momentos de angústia, de temores, momentos, Senhor, de preocupação, tudo isso
o Senhor conhece. E agora, Senhor, na Tua presença, nós entregamos tudo isso também a Ti, na confiança, na certeza que quando nós entregamos a nossa vida, o nosso caminho, os nossos anseios, angústias e preocupações a Ti, o mais Tu faz em nosso favor, Senhor. E no lugar da ansiedade, nos concede Tua paz. Neste momento, Senhor, nos enche a Tua paz, porque a Tua paz, ela é sinal do Teu santo reino entre nós. Porque o Teu santo reino, ó Deus, não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nos enche, Senhor, dessa Tua presença, Deus, e que Teu reino venha a nós, nesse momento de culto, que o Teu reino venha a nós, sobre nossa casa e família, no nosso dia a dia, na nossa semana, que o Teu reino venha a nós, no nosso trabalho, no convívio com as pessoas que estivermos, ó Deus, com quem estivermos. Pai querido, abençoa-nos neste culto. Assim nós nos colocamos em Tuas mãos, ó Deus, e pedimos que pelas Tuas misericórdias o Senhor possa renovar a nossa vida, perdoando os nossos pecados e nos purificando de toda a maldade, para estarmos diante de Ti, Senhor, e prestarmos um culto a Ti com os lábios purificados, para apresentarmos as nossas mãos a Ti, Senhor, limpas e um coração puro na Tua presença. Assim nós nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando a Deus. Podemos ficar à vontade para louvar a Deus. Se você quiser ficar em pé, pode ficar, ou sentado, pode ficar também. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, quão bondoso amigo é Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos manda que levemos aos seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque
que não confiamos, tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e temor, a Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para ver remido o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Podem sentar, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e o amor de Deus o Pai sejam conosco para ouvirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala de coisas espirituais, e para nós entendermos isso, nós precisamos da direção do Espírito Santo. Sem Ele, nós não conseguimos compreender. Talvez você vai poder até dar esse testemunho, né? Lia a Bíblia, mas não entendia. Até que um dia as coisas mudaram, eu comecei a entender, e é esse momento que você recebeu salvação, o Espírito Santo passou a agir profundamente na tua vida, e aí agora entende a Bíblia. A gente passa por isso. Uma coisa é, às vezes, a gente não entender uma palavra, não entender o contexto do texto, aí a gente precisa de estudo. Outra coisa é a gente não entender nada do que a Bíblia diz, não saber nem do que se refere as coisas. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós começamos a entender. Precisamos dele. Por isso, Espírito Santo, venha sobre nós nesse momento e nos dê compreensão da palavra do Pai. Amém. Em momentos de desafios, momentos de ansiedade, dificuldade, a Bíblia, ela nos dá uma orientação que lembrei no último culto. Conversamos sobre isso no último culto. No livro de Lamentações 3:21 diz assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Em momentos difíceis é importante nós lembrarmos do que nos traz esperança, porque lembrando do que nos traz esperança, a gente se fortalece, nós somos animados em momentos de dificuldade. Nós ficamos mais confiantes, nós nos fortalecemos para enfrentar a depressão, para enfrentar a angústia. Nós ficamos fortalecidos ao lembrar daquelas coisas que nos dão esperança. E aí eu pergunto, o que te dá esperança? O que provoca em você esperança nos dias ruins? O texto diz, todavia, lembro também, porque o autor estava só lembrando das dificuldades, mas ele tem que parar e dizer, mas eu também tenho que lembrar das coisas que trazem esperança. Eu tenho que fazer esse esforço, e não só ficar pensando na dificuldade. E nós, e agora nós, eu digo seres humanos, nós somos muito bons em ficar só lembrando das coisas ruins. Não é assim muitas vezes? Numa roda de conversa, nós temos muito mais facilidade em contar as nossas dores, as nossas dificuldades, o nosso sofrimento, a lembrar as coisas ruins que pessoas falaram, a forma ruim como outras pessoas agiram, a nossa decepção quando nós confiamos em alguém, e é isso que a gente fica carregando. E a gente esquece de olhar para tantas outras coisas maravilhosas que têm acontecido. A gente esquece
de olhar para a bondosa mão de Deus que nos guia quando nós passamos pelos vales da sombra e da morte. E a gente só dá ênfase naquilo que é ruim. E aí a gente aprende com a Bíblia. Eu também me lembro do que me dá esperança. Fazer esse esforço. Pensar o que nos dá esperança. O que te dá esperança. E nós vamos pensar logo em Deus. E está certo. Nossa maior fonte de esperança. O que Deus já fez na tua vida? Que hoje você pode pensar e lembrar, Deus já fez isso por mim. Deus já fez aquele outro por mim. Na outra ocasião, Deus também respondeu minha oração. Pensa o que Deus já fez por você. Traz isso à memória. O povo de Deus, eles faziam isso toda hora. E assim a gente vê nos livros do Antigo Testamento, salmos aparecem inúmeras vezes, porque salmos são orações, são canções populares do povo de Israel, e esse povo sempre lembrando ou trazendo à memória o Deus que libertou do Egito lá no passado, o Deus que nos tirou com mão forte do inimigo, que nos livrou da terra da escravidão, sempre trazendo à memória aquilo que traz esperança. O que Deus já fez por você? A Bíblia, ela é a nossa maior fonte de esperança, de motivação, de fé. Nela nós encontramos histórias, textos da sabedoria de Deus para a nossa vida, a revelação de quem Deus é, como Deus age, isso tudo nós conhecemos por meio da palavra. E tem o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 17, e diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Fé é confiança em Deus, mas como que eu vou ter mais confiança em Deus? A resposta está aqui, através da mensagem da palavra de Cristo, que nós lemos, que nós ouvimos, que nós compartilhamos em conversas. Por isso a Bíblia também diz que as nossas conversas não podem ser infrutíferas. As nossas conversas, elas têm que ser edificantes. Falando entre vós com salmos e hinos de louvor, a Bíblia fala. Lembrarmos sempre da palavra de Deus nas nossas conversas, no nosso dia a dia. Tanto é que fala com relação às crianças, que os pais têm que ensinar as crianças a palavra de Deus, quando estiverem tomando café, na hora do almoço, à tardinha, na brincadeira, antes de dormir, o tempo todo ficar falando das coisas de Deus, porque é isso que nos enche de fé, que nos enche de esperança, porque nós estamos falando de Deus e do que Deus tem feito desde a criação do mundo, fez na vida de tantas outras pessoas antes de nós, tem feito em nossa vida também, e nós temos que lembrar dessas coisas e não focar nas dificuldades, problemas, anseios, angústias que todos nós passamos, e não é uma vez na vida que a gente passa, muitas vezes passamos. A fé vem pelo ouvir da mensagem, a mensagem de Cristo. Queridos, se nós queremos nos encher de esperança para enfrentar dias maus, eu quero dizer que a palavra ela é digna de toda confiança. Quando você lê a Bíblia, ou quando você escuta a mensagem de Cristo, você crê nela de todo o coração? Ou ela é para você uma mensagem bonita, uma inspiração, mas ela não é a verdade? Muitas pessoas entendem a Bíblia como um conto, uma fábula, para nos inspirar a algo bom, mas não como uma palavra verdadeira.
E eu preciso te questionar, e eu preciso me questionar como que eu leio a Bíblia, se eu creio de fato no que está escrito aqui, ou eu acho que não é para mim muitas coisas que estão aqui escritas. A Bíblia é a palavra de Deus viva, e eu não invento isso. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra no texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Hoje nós vamos fazer um passeio na Bíblia. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Assim é a palavra, que faz grandes coisas, que penetra no nosso coração, na nossa mente, revela as nossas intenções. E como é que ela é capaz de fazer isso? Porque essa palavra não é morta. Não é uma palavra que você leu e aquilo não acontece nada. Ela é uma palavra viva. Ela é uma palavra que está atuando, que age. Uma vez que ela é anunciada, algo acontece. E foi assim desde a criação. Quando Deus disse, haja luz, e alguma coisa aconteceu. A palavra se mexeu, a palavra fez e aconteceu, e a palavra fez com que surgisse luz de algum lugar. E a luz surgiu. E assim, cada ordem que Deus dava lá na criação foi acontecendo. A palavra, ela é poderosa, ela não está morta. Uma vez que nós lemos ela, ela faz algo. A palavra, ela é viva porque ela é a manifestação do próprio Deus vivo. Quando lemos a palavra, nós estamos aqui falando de Deus. Nós estamos declarando o agir de Deus. Nós estamos declarando o que Deus está fazendo. É como se estivéssemos abrindo a porta para Deus começar a fazer aquilo que a palavra está dizendo. A palavra é viva porque ela é a palavra de um Deus vivo. Ela é a manifestação de um Deus vivo. Por isso, tudo aquilo que você lê na Bíblia, você começa a aprender o que Deus é, como Deus é, o que Deus quer fazer. João, capítulo 1, se você puder abrir. Do versículo 1 até o versículo 3, e depois o versículo 10. João 1, versículo 1 até o versículo 3 e depois o versículo 10. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Duas afirmações. Aquele que é a palavra. Aparece 2 vezes. Quem é aquele que é a palavra? Nós sabemos. É Jesus. Ele é a própria palavra. Ele que no princípio agiu e fez as coisas e participou da criação. João entendeu que esse mesmo Jesus estava no mundo, esse mesmo Criador estava no mundo, ou o Verbo de Deus que deu início a tudo, estava no mundo, se manifestando no mundo. Como que João chegou a essa conclusão? Porque ele observava Jesus e Jesus dizia assim,
fica curada. E a mulher ficava curada. Fica purificado, fica limpo. E o homem que estava com uma doença de pele ficava completamente curado. Da mesma forma como Deus dizia, haja luz, e a luz surgia. Logo João entendeu, esse é o Criador. Ele é o Verbo eterno, o poder de Deus encarnado, agindo nesse mundo, agindo em nossas vidas. Por isso, quando lemos a palavra, nós estamos aqui nos aprofundando, vendo o que Deus faz, como Ele é, Ele agindo. E Deus, Ele não tem duas caras. Ele não mente, Ele não se engana. Quando Ele diz algo para alguém, Ele nunca volta atrás. Aquilo Ele vai dizer para uma outra pessoa, e para outra, e para outra. Ele não tem duas palavras dizendo, eu quero te salvar, mas eu quero te condenar. Eu quero atender a tua oração, mas a tua eu não quero atender. A gente nunca ouviu nada na Bíblia parecido com isso. Mas nós só ouvimos afirmações. Deus quer a oração de todos. Deus quer atender a todos. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Todos. Não tem distinção. Então, quando Jesus dá palavras de afirmação do tipo, pedi e dar-se-vos-á, não é só aqui para o Fabinho, Fabinho, pede e dar-se-vos-á, mas Mateus, tu não. É para todos. Porque Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, que todos se arrependam e tenham a salvação. E assim Ele quer que todos peçam e recebam. No livro de Números 23, versículo 19, diz assim, Deus não é homem para que minta. O que está escrito na Bíblia vale hoje, da mesma forma como teve a sua validade, a sua importância na época de Jesus, dos profetas ou dos patriarcas, antes ainda. O que Deus afirmou no passado, Ele afirma hoje também. Por isso, irmãos, busque esperança na Bíblia. Ela é digna de confiança. E o que está escrito aqui vale para nós também. E não só repreensão, mas palavras de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento. Talvez você pense assim, como eu muitas vezes sou tentado a pensar, mas eu sou pecador. Essas coisas que estão escritas aqui é para quem é perfeito. É para quem não tem pecado. É para quem é santo. Não é para mim porque eu sou pecador. Na verdade, essa distinção está só na nossa cabeça, na cabeça de Deus não tem. Porque a Bíblia é clara quando diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos precisam da manifestação de Deus, todos precisam da graça e da misericórdia de Deus se manifestando na nossa vida. Todos. É o sacerdote, é o cobrador de impostos da época de Jesus, é a prostituta, é o leitor da palavra, o mestre que conhece a Bíblia, todos precisam da mesma graça e misericórdia, da mesma manifestação da glória de Deus. Todos. Porque Deus ia dizer assim, a tua oração eu vou responder, mas a tua não. Ele mesmo diz, todo mundo precisa da manifestação de Deus. A Bíblia não está aqui para nós, para servir a umas pessoas e outras não. A mensagem de Deus serve para algumas e outras não. A palavra de Deus serve para todos. Em 2 Crônicas 30, versículo 9, diz assim, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. O único jeito de Deus não responder à oração, de Deus não manifestar o seu querer pleno em nossa vida, é se nós não nos convertermos a Ele. Mas você já entregou seu coração a Cristo?
Você já se converteu? Você já inclinou a sua vida? Você estava caminhando numa direção e aí você fez uma conversão e passou a andar na direção de Cristo? Ah, mas ainda comete pecados. Todos nós cometemos pecados. Jesus mesmo deixou isso bem claro, né? Que até com a intenção do coração, no pensamento, se nós pensamos mal a respeito de alguém, já mostra que nós somos pecadores. O fato é, se você já entregou sua vida a Jesus, já se converteu a Ele, então o Senhor não vai virar o rosto da sua direção, Ele vai estar sempre olhando para você. João 6,40 fala assim: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É isso que Deus está querendo, que todo que olhar para Jesus e crer nele tenha vida eterna, mas não fala que todo que olhar para Jesus, crer nele, tenha vida perfeita. Você olhou para Jesus, você crê em Jesus, você já tem a vida eterna. O rosto de Deus já está virado para você. As promessas da Bíblia são para você. Da mesma forma como as repreensões da Bíblia são para você e para mim. O Senhor, a palavra de Deus, ela é digna de confiança. E mesmo que eu cometa as minhas falhas, e que eu saiba que eu não sou perfeito, mas eu já entreguei minha vida ao Senhor, Ele é misericordioso, cheio de graça, está olhando para mim e para você, tem o rosto virado para nós, para cuidar de nós. Que consequências isso traz para a nossa vida? Você pode confiar plenamente em Deus. Se você tem aquele medo, né, aquele receio, como eu disse, mas eu sou pecador, então essa palavra bíblica não é para mim. Tira isso da sua mente, isso é mentira do diabo. A palavra é para você. Você crê em Jesus, a salvação já está contigo. O que nós lemos no começo do culto, poxa, se quando eu era inimigo, Deus já me deu o Salvador, agora que eu sou seu amigo, ou melhor ainda, seu filho, muito mais Deus vai cuidar de mim, ainda que eu tenha as minhas imperfeições. É certo, né, vamos fazer um parênteses aqui, que eu não devo me acomodar nas minhas imperfeições. Fecha o parênteses. Mas Deus está cuidando de nós. Isaías 53. Desculpa, 43. Isaías 43, versículo 1. Até o começo do versículo 5, texto que eu já compartilhei com muita gente. Para mim ele é fantástico, na mensagem que ele traz. Diz assim, versículo 1, mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Até aqui. Olha que texto magnífico, né? Deus nos chama pelo nome, porque Ele nos conhece, conhece os nossos acertos, nossos erros, conhece toda a nossa vida e diz, fulano, você é meu, você pertence a mim, do jeito que você é, com toda a sua história, com todas as suas falhas, acertos, você é meu. E quando você atravessar, porque é certo que nós vamos atravessar a água e o fogo, você não vai se afogar e não vai se queimar. Eu sou o seu Salvador.
Dou homens em lugar de sua vida. Mas Deus fez muito mais do que dar homens, né? Porque homens são maus, homens são pecadores. O que Deus fez em lugar de nossa vida, deu o Filho perfeito. O texto aqui já fala disso, Deus dando alguém em nosso favor, porque Ele nos ama, porque somos preciosos para Ele. Por isso Ele diz: não tenha medo, eu estou com você. Você tem medo de alguma coisa? Tem alguma situação que te dá medo? Então saiba que esse texto é verdade. Deus está com você porque você é precioso e honrado, amado pelo Senhor, e Jesus já foi entregue em favor da tua vida. Ele está contigo. Salmo 23, esse é bem mais conhecido, né? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Essa é uma grande declaração de confiança de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Me leva para o lugar de descanso, para as águas tranquilas. Os dias que ele estava se sentindo atribulado, em perigo, ele sabia que Deus conduzia ele para o lugar onde ele podia descansar, para o lugar tranquilo. Guia-me pelas veredas, pelos caminhos certos, justos, por amor de seu nome, mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Isso aqui é um resumo de Isaías 43. Mesmo que eu atravesse águas, fogo, não temerei, porque tu estás comigo. Foi o que Deus prometeu: eu estou contigo. Não tenha medo. Preparas um banquete à vista dos meus inimigos. O banquete é a celebração dos vitoriosos. Os inimigos veriam a vitória de Davi, esse é o testemunho dele. E é o nosso também. O certo é, passamos por dificuldades, mas a palavra diz: o Senhor está contigo e comigo. Não precisamos ter medo, nos abalar por nada. Estes textos do Antigo Testamento fazem com que Jesus nos ensine, a partir deles, nos traga outros ensinamentos. Por exemplo, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E o texto fala o que são essas coisas. É o comer, o beber, vestir, pagar as contas e tudo mais que é necessário para nós termos uma vida digna. Deus acrescenta, se nós nos apegarmos a Ele, se nós buscarmos a Ele. E por que nós podemos fazer isso? Porque nós confiamos na palavra bíblica que diz que Ele está comigo quando eu atravesso momentos difíceis, que Ele dá a vitória, que Ele me faz celebrar num banquete na presença dos inimigos. Jesus falou também, como lembrei antes, no Mateus 7,7, peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta.
Palavras de afirmação. Como que Jesus pode dizer isso? Porque ele crê na palavra. Porque ele crê no que está escrito, porque ele mesmo garante isso, porque ele mesmo é a própria palavra, e ele está falando dele. Está escrito assim no Antigo Testamento, porque é ele que é a própria palavra, e ele pode garantir: peço e será dado. Não só porque está escrito, mas porque ele mesmo é a própria palavra que está afirmando: vai ser dado. Busquem e vocês vão encontrar. Batam, vai ser aberta a porta. Busquem a Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Isso são só poucos textos que eu cito aqui, de tantos e tantos textos bíblicos que querem nos fortalecer nas horas de dificuldade, textos que querem nos conduzir à fé. A fé vem pelo ouvir da mensagem de Cristo, o ouvir da palavra. Quanto mais você busca a palavra, mais você se enche de fé e de esperança. Eu termino dizendo a palavra de Jesus também. A história que Jesus conta sobre quem ouve a palavra e pratica a palavra. Quem ouve a palavra, quem lê essa palavra e leva ela a sério, crê nela, vive conforme esse mandamento, essa promessa. Quem vive crendo nessa orientação é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha e vem o vento, vem a tempestade, mas essa casa, ela não cai, ela não desaba. Quem ouve a palavra, quem lê ela, quem ouve a pregação, mas não crê nessa pregação e não crê na verdade da palavra e não age conforme essa palavra, porque não acredita nela, é como alguém que constrói a sua casa sobre a areia e vem o vento, e vem a chuva forte, e o rio levanta, e a casa desaba. Com isso Jesus estava querendo dizer o quê? Toda a palavra de Deus, ela é digna de confiança. Você pode confiar plenamente nela. Ela é viva, ela é eficaz, ela é a manifestação do próprio Deus vivo, próprio Deus que está presente entre nós. Então, meus irmãos, quando nós pensamos em lembrar daquilo que dá esperança, lembre da palavra de Deus e confie nessa palavra. Leia a Bíblia e confia no que ela está dizendo. E se você quiser, faça como tantos outros salmos, que diz: Senhor, Tu disseste isso, Senhor, Tu prometeu. Diga a Deus: está escrito assim, Senhor. Como Jesus respondeu ao próprio diabo, que ia tentar ele, que ia provocar, que ia fazer ele sair do plano de Deus, do caminho do Senhor para ele. E Jesus respondeu: está escrito assim. Então é desse jeito que está escrito. Está com fome, está morrendo de fome, 40 dias sem comer direito, de jejum. Transforma essas pedras em pães. E Jesus disse: mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. E Jesus disse: eu não vou comer, eu não vou fazer isso, eu vou confiar na palavra. E o que acontece depois que Jesus manda o diabo embora? Os próprios anjos de Deus vieram do céu e serviram Jesus, porque ele confiou na palavra. Esse pode ser o teu testemunho. Quando confiar plenamente na palavra. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe a caminharmos nessa palavra, de acordo com essa palavra, cheios de esperança, crermos num Deus zeloso que está ao nosso lado. E quando nós passamos por momentos difíceis, vamos lembrar do que Deus fez com toda a confiança. Amém. Vamos cantar a Deus, expressar a nossa confiança em Deus e louvar a esse Deus maravilhoso que anda ao nosso lado e cuida de nossa vida.
Essa semana a gente estava reunido no grupo de oração via Meeting, esse é o nome bonito, né? E desculpa. Esse texto da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia foi lembrado pelo Fausto, né? E ele reforçou um aspecto que às vezes a gente não fala, né? Nas duas casas o vento bate, né? Nas duas casas a tempestade vem com força. A diferença é que uma cai e a outra não. Por que eu digo isso? Porque a gente está vivendo esse momento onde a tempestade está batendo em todos os lugares, em todas as famílias. Quem não tem, né, um parente, um amigo próximo, né, acometido por essa doença ou que perdeu alguém, então o vento está batendo, a tempestade também está perto da gente. A diferença é o alicerce da casa, né? Na semana passada, o Gabriel Chu, começou o culto cantando uma música do Osiel, né? Eleva os meus olhos para os montes. Hoje a gente está falando da confiança que a gente precisa ter em Deus e como nós precisamos nos alimentar mutuamente com essa confiança. Essa canção também bastante conhecida da comunidade, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, né, um texto bíblico, mas musicada pelo pastor Osiel Campos de Oliveira Júnior, né? Isso aí. Então cantamos juntos esta promessa. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor. Firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, e os que esperam no Senhor. Vamos ficar todos nós em pé na presença do Senhor, o nosso Deus, que nos faz subir para o alto como águias, que enfrentam a tempestade, que enfrentam as dificuldades, o vento e a chuva forte para ficar acima dela, na presença de Deus, no lugar de calmaria. Assim é o Senhor que nos fortalece quando nós buscamos a presença dEle e o lugar de descanso, de calmaria que Ele tem para nós. Pai querido, nesse momento nós nos colocamos em oração diante de Ti.
Obrigado, Deus, porque Tu te revelas a nós por meio da Tua palavra, a palavra que é a Tua própria manifestação entre nós, a palavra que é como Tu, ela não pode mentir, a palavra que ela é santa, pura e verdadeira, viva, ela é afiada, penetra em nosso coração, revela as intenções de nossa vida, aquilo que queremos, Senhor. A Tua palavra, ela é santa, Senhor, porque ela é do Deus Santo. E aquilo que está escrito, Senhor, aquilo que nós lemos, que nós nos dispomos a obedecer em fé, a viver em fé, aquilo, Senhor, se cumpre e acontece. Porque, Senhor, Tu não pode ter duas palavras diferentes, Tu só tem uma palavra para todas as pessoas. E o que Tu diz, Senhor, é que aqueles que Tu chama pelo nome, esses pertencem a Ti. E podemos atravessar vales de sombra e de morte, mas Tu estás conosco, nos guiando, nos conduzindo, Senhor. E nós queremos experimentar essa Tua presença, Deus. Queremos provar como Tu és bom, Senhor, e nos conduz para o lugar das águas tranquilas, dos pastos verdes. Queremos provar, ó Deus, Tu cumprindo com fidelidade a Tua palavra em nossa vida, Senhor. Sabemos que não temos vivido, Senhor, de forma plena, de acordo com o Teu querer. Cometemos erros, falhas, nós temos pecados, mas sabemos, ó Deus, que Tu és misericordioso. O Senhor não olha para os nossos pecados, mas nos perdoa e vem ao nosso encontro. Senhor, nós queremos lembrar daquilo que pode nos dar esperança em tempos difíceis, e todos nós passamos por momentos difíceis. E com certeza, a Tua criação está vivendo um tempo difícil, Senhor. Muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas atribuladas, enfrentando inúmeras lutas. E nós clamamos pela Tua graça e misericórdia, Senhor, sobre a Tua criação. Manifesta o Teu poder, ó Deus, salva aqueles que clamam por Ti, salva aqueles que se viram para Ti, aqueles que convertem os seus caminhos a Ti, Senhor. Tenha misericórdia e não desvie o rosto e o olhar dessas pessoas, Senhor, mas olhe e conceda a Tua paz, conceda, Senhor, da Tua presença. Pedimos isso, ó Deus. Ajuda-nos a confiar plenamente na Tua palavra, Senhor. A cada dia nós lermos, meditarmos, lembrarmos da Tua palavra, Senhor, e a vivermos em obediência a Ti. E assim, Senhor, sabemos que a nossa casa estará sendo construída sobre a rocha e vamos ficar firmes, inabaláveis, quando chegarem as tempestades, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai. Clamamos assim. Coloca os Teus anjos acampados ao redor de nós que tememos a Ti, do nosso lar, ao redor de nossa casa. Livra-nos do perigo, livra-nos dos males, ó Deus. Livra-nos dos ataques do diabo, Senhor, das confusões e dúvidas que ele nos traz. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos prejudica na caminhada de fé, que nos afasta de Ti. Pai querido, abençoa o trabalho de nossas mãos, da onde vem o pão de cada dia. Abençoa, Senhor, as nossas tarefas diárias, para ali nós expressarmos um perfeito culto ao Teu santo nome, Senhor, para ali nós sermos testemunhas da Tua presença, da Tua glória neste mundo. E assim, ó Deus, que o Teu santo reino cresça entre nós e através de nós. Nós nos colocamos em Tuas mãos, ó Deus, nos entregamos totalmente a Ti, orando juntos aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que assim vos abençoe o Senhor Deus, que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que possamos ir em paz, servir o Senhor com alegria e com fidelidade. Amém.